Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu fiz um vídeo a mais, né? Uma mensagem para minha filha, decidi colocar no YouTube e teve muita repercussão boa. Tá bom? Gratidão pelos comentários de vocês, né? Um dos comentários aqui foi da Rosângela Maria, ela colocou aqui: a Sister Branco é da minha ala, né? Nossa, fiquei curioso agora para saber de que ala que é, tá bom? Coloca aí o nome da ala. Gratidão aqui. A Sister Branca é uma excelente companheira ali, né? É uma pessoa muito feliz, para frente, ensina muito bem. Tenho ótimas referências dela aí, tá? Das pessoas que foram, dos outros missionários ali, né? Eu tive contato ali com alguns e eles falaram muito bem da Sister Branco, né? Quando minha filha foi ser companheira da Sister Branco, falaram, ela está em ótimas mãos, né? Ela é uma excelente treinadora. Essa foi a indicação que me falaram aqui, tá bom? Gratidão pela sua mensagem, Rosângela. Se der, coloca aí qual que é a ala aí, tá bom? Uma outra mensagem aqui já é da própria ala, né? Tem gente lá da ala onde elas frequentam que acompanha aqui o canal, ó. A Clívia escreveu aqui, ó. Elas estão na minha ala. São uns amores, melhores sisters que eu conheci na vida. Ó, nossa, gratidão pela sua mensagem. Bom, vamos lá para a nossa mensagem de hoje aqui do Vem Segue-me, Moroni, capítulo 8. Tem uma mensagem que escreveram a respeito do Vem Segue-me, né? Aqui quem colocou aqui foi o Raimundo. O Raimundo colocou aqui, ó. Sou de Itabuna, Bahia. Nossa conferência foi neste domingo, com os 70 Elder Lousa. Manda um abraço aí para nossa ala Califórnia. Um forte abraço aí para a ala Califórnia, então. Gratidão aí. Eu tinha comentado que fui numa conferência e ele comentou também que esse domingo foi conferência lá na, da ala deles, né? Da conferência da Estaca, e que a ala deles é a ala Califórnia aí. Gratidão por vocês acompanhar aqui a mensagem. Vamos lá, sem mais demoras aqui. Vamos hoje ler Mormon, capítulo 8. São 40 e poucos versículos só aqui. A gente está dividindo em 3 dias aqui. Hoje a gente vai ler até o versículo 11 aqui. Então, começando aqui no versículo 1, o capítulo anterior, o capítulo 7, foi a despedida de Mormon, as últimas palavras de Mormon. O registro agora está na mão de seu filho Moroni, e ele que vai dar continuidade aqui. Tá bom? Vamos lá, versículo 1 diz assim: Eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai, Mormon. Eis que tenho poucas coisas para escrever, coisas que me foram ordenadas por meu pai, né? Então ele está cumprindo aqui a designação do pai dele, né? De que ele deveria terminar esse registro aqui. E então aconteceu que depois de grande e terrível batalha em Cumora, eis que os nefitas que haviam escapado para os países do sul foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos destruídos. E meu pai também foi morto por eles, e fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro as ordens de meu pai. E se irão matar-me, não sei. Aqui algo que a gente vai reparar no capítulo 8 é que Moroni ele vai dizer de muitas coisas que ele não sabe, né? Aqui, por exemplo, ele já começa a falar, né? Se eles vão me matar, eu não sei. Ele tem muita coisa aqui que ele não sabe, né? Um profeta ou nós não temos que ter todas as respostas, tá bom? Mas o importante é nós não pautarmos a nossa vida, ou seja, direcionar nossas vidas de acordo só com as perguntas que nós temos, mas sim com as certezas que nós temos. Então tem muita coisa que ele não sabe e ele não vai direcionar a vida dele nas coisas que ele não sabe, ou ficar preocupado com isso, né? Ele vai, sabe, o mais importante ele sabe, que Cristo vive, que Deus é nosso Pai, ele sabe a identidade dele. Esse é o mais importante aqui que a gente vai ver. Então aqui ele fala um pouco sobre isso, né? Que se vão matar-me, não sei, né? Eu gosto muito daquele hino, o hino número 60, brilha meiga luz. Na escuridão, ó brilha meiga luz. Guiar-me vem. Meiga luz é uma luz, sabe quando a pessoa é meiga, assim, pouquinho ali? Então é uma luz fraca, né? Esse hino fala de uma luz fraquinha. Ser guiado por uma luz fraca, ou seja, mesmo sendo a pessoa aqui, no contexto aqui que eu quero compartilhar é esse, que mesmo o Moroni, ele não sabendo de tudo, ele vai se guiar naquilo
que ele conhece, naquilo que ele sabe, tá bom? Ele não vai deixar perguntas direcionar a vida dele, tá bom? Então esse hino fala, né? Na negra noite brilha e me conduz, guiar-me vem. Não peço luz a fim de longe ver, somente luz em cada passo ter. É fé a cada passo, é revelação a cada passo ali. Eu acredito eu que quando Moisés foi abrir o Mar Vermelho, ele entrou nas águas, né? Não foi já no seco ali, já foi abrindo, não, né? Nem o povo para abrir, igual foi aberto o Jericó, né, o Rio do Jordão ali para eles entrar na cidade ali de Jericó, quem estava com a arca ali, os sacerdotes foram entrando na água e aí a água foi diminuindo, tá bom? Então é fé a cada passo aqui, tá bom? Então eu gosto desse hino aqui. Então a gente não precisa saber tudo, entender tudo. O importante é nós sabermos o principal, que somos filhos de Deus, que estamos no caminho certo. E aqui a gente vê então novamente nesse versículo ele falando que cumpre a ordem do pai dele. Mesmo o pai dele já tendo sido morto, ele estava honrando ali o pedido do pai dele, obedecendo a ordem do pai dele ali. Bom, vamos lá aqui. Vamos lá para o versículo 4. Portanto escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá não importa. Então essa eram as ordens do pai dele, concluir o registro e guardar o registro, né? Enterrar ele na terra ali, tá bom? Porque futuramente esse registro viria à luz. Então essa era a ordem do pai dele, ele estava fazendo exatamente isso. E depois ele fala, e para onde eu vá não importa. Parece que o que importa então para Moroni, né? Se a vida dele ali não importa, não estou dizendo que ele não está dizendo que a vida dele não vale nada, não é isso. Mas o que é importante para ele, né? O que é importante então para ele, né? Se para onde ele vai não importa, né? O importante para ele é obedecer ao Senhor. Eu acredito que seja isso. É uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, o que seria importante então para Moroni? O importante é escolher o lado que nós vamos ficar, né? E seguir esse lado, o lado de Cristo, o time de Cristo. Nós já temos o maior spoiler, né, de todos os séculos. Spoiler, né, é uma palavra americana, uma palavra inglesa, que significa saber o final, né? Eu acho que quando alguém falar, contou o spoiler do filme, ele contou o final do filme. Nós já sabemos o fim desde o começo, porque essa guerra já está ganha. É Cristo que vai vencer. Nós só precisamos estar no mesmo time que Cristo, tá bom? Vamos lá, o versículo 5 aqui ele diz assim: E eis que meu pai fez esse registro, e nele escreveu o seu objetivo, ou seja, o objetivo do registro, né? Que é levar as pessoas até Cristo, mostrar os convênios de Deus com a casa de Israel. Eis que eu também escreveria, se houvesse lugar nas placas, mas não há, nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e não tenho amigo, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. Mais uma coisa aqui que ele não sabe, né? Até quando Deus vai permitir que ele viva ali. Bom, aqui, quando ele fala aqui, a gente observa que o livro de Mormon, que era para acabar realmente com essa parte do capítulo, aqui nós estamos no capítulo 8, capítulo 9 finalizaria, tá bom? O que acontece aqui? Moroni, ele vai viver mais tempo. E aqui é o ano 400, né? 401, alguma coisa assim. E ele vai viver mais uns 20 anos aí para frente. Então, nesses 20 anos, ele vai conseguir minério, ele vai fazer novas placas e vai registrar. Então, olha só, né? Às vezes a gente pensa que está no fim da carreira ali, só esperando a morte. Mas não. Ele tinha confiança, ele fala que não importa para onde vai, não sabe até quando Deus ia deixar viver. Mas se Deus está permitindo que nós vivamos, nós devemos servir a Ele. Seja indo ao templo, seja abençoando a vida de outras pessoas, ministrando, tendo chamado. Algumas pessoas que quando chegam em certa idade, né, falam assim, não, deixe os chamados para os mais novos, né, eu já contribuí muito. Mas sempre tem como a gente contribuir. Indo ao templo, servindo no templo, servindo, seja onde for, que nós sempre podemos fazer algo.
tá bom? Então aqui a gente vê que a ideia de Moroni é que ele não sabia mesmo, que ele ia finalizar o registro. Mas depois ele vai até mencionar, né, no registro de semana que vem, ele vai fazer o resumo do livro de Éter e depois vai fazer também as próprias palavras dele ali, concluindo também esse registro. Eu acho lindo isso, né? Que enquanto ele teve tempo, ele foi trabalhando ali na obra do Senhor. E assim deve ser nós também, né? Não existe tirar férias do Evangelho, né? A gente tira férias da escola, do trabalho, mas da igreja, do Evangelho, não se tira férias, tá bom? Então vamos trabalhar na obra do Senhor aí. Então aqui no versículo 5 ele falou sobre isso, né? Ele vai continuar falando. Essa frase aqui que ele falou aqui, ó. Até quando o Senhor permitirá que eu viva? Não sei. Deixa eu ver se é essa frase aqui que ele estava colocando aqui. Aqui, ó. E não tenho amigos e nem tenho para onde ir. Quando ele colocou essa frase aqui, né? Eu não tenho para onde ir. Eu lembrei de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 8. Porque o que acontece? Jesus Cristo estava andando e um escriba chega até ele e fala, eu vou seguir o Senhor, né? Vamos ler lá para acompanhar o texto certinho, ó. Mateus capítulo 8, versículo 19. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, onde quer que fores, te seguirei. Jesus disse-lhe, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, aqui quando ele fala que as raposas têm covis, ou seja, a raposa tem onde ficar. As aves têm os seus ninhos também para descansar, para repousar, né? Aqui tem muito simbolismo aqui, né? A questão de raposa, aves, bom, enfim. Normalmente aqui no Novo Testamento, quando fala as raposas têm covis, falava dos reis, né? Herodes mesmo foi apelidado ali por Jesus Cristo de raposa, né? Quando falava que, Herodes está te procurando para matar, né? Ele fala, diz para aquela raposa lá, né? Que não há 12 horas no dia, eu vou ficar aqui até terminar a minha obra, né? É isso que ele coloca ali. Então, raposa talvez se refira aqui aos reis, né? Então, os reis têm onde ficar, né? Tem os seus covis ali, né? As aves muitas vezes ali nas escrituras significam os gentios. Então, inclusive, Jesus Cristo quando fala aqui, ele estava sobre o domínio, né? Os judeus estavam sobre o domínio de Roma. E o símbolo de Roma era uma ave, tá bom? Uma águia ali. Então, quando ele fala as aves têm ninhos, né? Ou seja, as outras pessoas têm, os gentios têm onde ficar, tá bom? Mas aquele que chegar, aqueles que seguiam Jesus Cristo, que esse foi o pedido aqui do escriba, né? Onde quer que fores eu te seguirei, ele fala, mas o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, não tem onde reinclinar a cabeça, eu não tenho onde descansar. Esse é um convite dizendo para o escriba, olha, seguir eu não é reconfortante, não é algo que vai ser confortável, tá bom? Então, tem lugares aí que tem os seus covis, tem os seus ninhos, mas seguir eu não tenho onde reinclinar a cabeça. Então, seguir a Jesus Cristo não significa que vamos ter uma vida confortável, tá bom? É esse o significado aqui. E também veio outro falar com ele aqui, né? Mateus capítulo 8, 21 e 22, diz assim, e outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Essa palavra é pesada, né? Mas temos que lembrar que Jesus Cristo estava numa estrada, né? E essa pessoa veio e falou assim, eu vou seguir você, mas primeiro eu vou sepultar o meu pai. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus Cristo não estava em um velório, né? E falou para a pessoa, não, deixa o seu luto de lado aí, vem e me segue. Não, não foi nada disso, né? Acontece que na época de Jesus Cristo, o sepultamento acontecia um ano depois que a pessoa morresse, tá bom? O sepultamento, a pessoa é colocada no sepulcro, na verdade, isso não é o sepultamento. A pessoa é colocada no sepulcro, aí depois de um ano, quando a carne já se desfez, que está só os ossos ali, aí a pessoa vai lá, o primogênito, o filho primogênito vai lá, que é a responsabilidade dele, e ele pega aqueles ossos e coloca numa caixinha, tá bom? E deixa lá no sepulcro, no lugar reservado.
Então, isso é chamado sepultamento. O sepultamento é colocar os ossos. Então, se o pai desse homem houvesse morrido, ele estava falando assim: daqui um ano eu vou te seguir. É isso, né, que ele está falando. E aí Jesus Cristo fala: não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui a questão é que de ficar dando desculpa. Talvez o pai dele nem tinha morrido, mas ele, por ser o primogênito, ele tinha a responsabilidade de fazer o sepultamento ali do pai dele. Então, às vezes, o que me parece no texto é que ele estava arrumando desculpas, né? E aqui eu lembrei justamente porque aqui Moroni, ele fala, né, que não tinha e não tenho para onde ir. Por quê? Porque ele escolheu Jesus Cristo, ele escolheu o lado certo. Se ele escolhesse o mundo, os amigos, né, ele ia lá pro junto dos lamanitas lá, provavelmente ia ser morto, né, assim como os outros foi ali. E estava em guerra em toda a parte, tá bom? Vamos continuar aqui para ver se nós chegamos no versículo 11. Versículo 6 agora, Mormon, capítulo 8, versículo 6 em diante aqui. Moroni continua dizendo aqui: eis que se passaram 400 anos desde a vinda de nosso Senhor e Salvador. E eis que os lamanitas perseguiram meu povo, e os nefitas, e de cidade em cidade, de lugar em lugar, até não restar mais nenhum sequer. E grande foi a sua queda, sim, e grande e assombrosa foi a destruição de meu povo, os nefitas. E eis que foi a mão do Senhor que fez isso. Aqui quando fala a mão do Senhor, porque havia sido profetizado já a destruição dos nefitas. Então veja, ele testemunhou os últimos nefitas ali sendo perseguidos e mortos. Todos, não sobrou nenhum, só ficou ali Moroni, né? Mais tarde ele vai dizer que ele também não se dá a conhecer aos lamanitas porque eles o matariam também. Continuando aqui, versículo 8... sim, o versículo 8 ele diz: eis que foi a mão do Senhor que fez isso. Eis que também os lamanitas se acham em guerra, uns contra os outros, e toda a face desta terra se apresenta numa cena contínua de assassinato e derramamento de sangue. E ninguém sabe quando será o fim da guerra. Mais uma coisa aqui que ele não sabe, né? Quando será o fim da guerra aqui. Agora, na arqueologia, né, tem umas pedras que acharam, né, que é chamada estela, né? Quem quiser pesquisar no Google aí, o que é estela? E aí é uma pedra que eles fazem gravações na pedra, coloca escrito. E essas pedras, né, as pessoas conseguem ali com carbono 18, né, o material ali, a saber quando que essas pedras foram cravadas, foram escritas, talhadas. E aí o que acontece? Nessa época aqui, foram achadas estelas dessa época aqui, falando sobre guerra, que tinha guerra em todo lugar, tal como está mencionado aqui por Moroni, né? Que toda a terra, toda a face da terra estava cheia de guerra aqui, tá bom? Ninguém sabe quando será o fim da guerra, né? Então, é isso, né? As perguntas dele não definem ele, não vai deixar ele com medo, ele vai continuar trabalhando. Ele vai pensar, vai morrer todo mundo, eu vou ficar aqui até a hora da morte. Não, ele vai fazer mais registros aqui depois, tá bom? A gente vai ter isso. Versículo 9 e 10 diz assim: e agora eis que nada mais digo a respeito deles, ou seja, dos nefitas, porque ninguém mais há, salvo os lamanitas e ladrões, em toda a face da terra. E ninguém há que conheça o verdadeiro Deus, a não ser os discípulos de Jesus que permaneceram na terra, até que a iniquidade do povo tornou-se tão grande que o Senhor já não lhes permitiu permanecer com o povo. E se eles estão ainda na face da terra, ninguém sabe. Ele está citando aqui os três nefitas, né, que pediram para permanecer fazendo a obra de Deus. Então, é desses três nefitas aqui. Eu vou terminar com o versículo 11, porque ele menciona que esses três nefitas ministrou a ele, ministrou o pai dele e ministrou ele também. Ó. Mas eis que meu pai e eu os vimos, e eles ministraram em nosso benefício. Outro dia eu estava comentando na aula que qualquer pessoa que visse essas cenas de guerra horrível que Moroni viu, que Mormon viu, teriam que passar com psiquiatra, passar com terapeuta, com psicólogo, algum tratamento ali, né, para ter alguma reversão, né, do que a guerra faz ali na pessoa. E aqui a gente vê, né, não estou falando que os três nefitas fizeram esse tipo de trabalho, mas
ministraram tanto a Mormon como ministraram a Moroni ali, tá bom? Ainda mais, então, eles estavam sozinhos, mas eram ministrados, tá bom? Pelo próprio Salvador e também pelos nefitas aqui. A importância de nós ajudarmos uns aos outros, estarmos ministrando uns aos outros, tá bom? Então eu finalizo com essa parte da mensagem, por conta do tempo também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.